Quem é você? Você é aquela pessoa que acha que o mundo não está colapsando e que tudo segue normal? Ou você é aquela pessoa que acha que o mundo está colapsando, mas isso é só um processo natural da Terra? Ou você acha que o mundo está colapsando e isso é consequência da mudança climática por conta da ação humana na Terra nos últimos 100 anos? Ou você não se encaixa em nenhuma das alternativas anteriores? Independentemente do que você acredita, ou como você observa o mundo, você há de concordar comigo em uma coisa: que sem ar puro, água potável, terra limpa, fértil e habitável, nós não existimos. Eu sou especialista em justiça climática, trabalho na pauta há muitos anos e ainda assim os dados seguem me chocando. Segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um relatório feito por milhares de cientistas e milhares de bases de dados do mundo todo, nós já chegamos em alguns pontos de irreversibilidade, sendo eles o degelo das calotas polares, o aumento do nível do mar e o aumento da temperatura dos oceanos, que vale ressaltar que só esse ano, em 2024, tem batido recordes diários de aquecimento. E diante disso, nós estamos no momento de uma escolha. E eu ouso dizer que é a escolha mais importante da vida de vocês. E eu não quero aqui desmerecer as escolhas singulares e diárias que nós temos. Afinal de contas, isso é importante para a construção da nossa vida, inclusive perante o coletivo. Mas aqui nós estamos diante da escolha mais importante das nossas vidas perante o coletivo. E dessa forma, nós nos vemos diante de uma bifurcação. Nós podemos seguir o status quo, o modus operandi que nós já conhecemos, e seguir desenvolvendo a sociedade dependente no petróleo, explorando os recursos naturais como os temos feito até então. Mas tem consequências. E nós já estamos vivendo muitas dessas consequências. Não podemos negar em absoluto que maio, junho, deixou Rio Grande do Sul embaixo d'água, com 95% do estado em calamidade. Tendo até aquela imagem icônica de um cavalo no telhado. Pantanal, a planície mais alagável do mundo, tem ficado a cada ano mais seco. E isso tem feito com que os recordes de queimadas sejam a cada ano maiores. Hoje está em chamas. O Rio Amazonas, na sua maior estiagem da história no passado, e esse ano espera-se que seja ainda maior. O estado de São Paulo, quem é que não sentiu desde o início do ano de 2024 os picos de calor? E como eles estão mais intensos em intervalos menores? Isso sem contar, se a gente olha para fora do Brasil, a cena de um camelo sendo arrastado por uma enxurrada no deserto, em Dubai. Isso não é ficção científica. São fatos. E não aconteceram há milhares de anos. Eu estou falando desse ano. E o que mais me dói em tudo isso é saber que os mais vulneráveis sofrem 15 vezes mais, isso mesmo, 15 vezes mais os efeitos da crise climática do que os não vulneráveis. Só que essa conta, ela vai chegar para todo mundo. Eu trago aqui um exemplo muito simples na conta de luz que você paga. Ela já está mais cara, mas ela vai ficar mais. Somos um país que trabalha com energia limpa, por meio da hidrelétrica. Só que com a escassez hídrica, não só a sua conta de luz vai ficar mais cara, como tudo o que precisa de energia elétrica para ser produzido também vai ficar mais caro. E por aí vai. Ou nós temos, diante dessa bifurcação,
o caminho da regeneração. E esse caminho abre-se assim uma janela imensa de oportunidades, inclusive de desenvolvimento econômico, que vai trabalhar dentro de uma nova lógica, trazendo o social e o ambiental como parte intrínseca dessa equação. A ciência, ela nos aponta caminhos a seguir, mas eles não são exaustivos. E eu trago aqui 3, que é acabar com o desmatamento, investir em eficiência energética e sair da dependência do petróleo. Nós já temos uma pista para onde ir. Mas, uma vez que você entra no caminho da regeneração, é importante se reconhecer parte dele. E aí, a gente se indaga. Mas qual é o meu papel dentro disso? Qual é o tamanho da minha responsabilidade dentro disso? Se você coloca numa balança, a minha responsabilidade, o meu impacto, é infinitamente menor do que uma grande indústria. Mas isso não me exime da equação e da minha responsabilidade perante o todo. Afinal de contas, a forma como eu habito no mundo, como eu consumo no mundo, cria uma demanda que é retroalimentada por essas indústrias e por esse sistema. Por isso, vocês todos aqui importam e são fundamentais para o caminho da regeneração. Eu costumo dizer que a gente está numa janela muito importante de um salto evolutivo como humanidade, se nós decidirmos seguir por esse caminho. Só que ela não é uma janela que vai ficar aqui para sempre. Ela é uma janela que está se fechando. Hoje, nós vivemos num mundo 1,2 graus Celsius mais quente. E já temos as consequências que eu falei agora há pouco. E estima-se que até o final da década, nós passaremos 1,5 graus Celsius. E conforme a ciência, que vem nos alertando, o ideal é a gente não passar de 1,5 graus Celsius mais quente na Terra. Mas o status quo está levando a gente para lá. E a regeneração, ela vai trazer uma outra direção para isso. Mas, pensando nessa janela, nesse momento desse salto evolutivo, tem uma ferramenta que é fundamental: a imaginação. E eu vou convidar todo mundo aqui para fechar os olhos por alguns segundos. Fechem os olhos e imaginem esse mundo que vocês querem viver. Como é a relação com as pessoas? Como é a relação com a natureza? Como vocês se coexistem juntos? Quais são os seus hábitos? O que você acha que consegue mudar? Como? E esse mundo, ele é muito possível. Podem abrir. E eu vou compartilhar um pouco o meu mundo com vocês. E eu vou amar discordar de vocês e vocês discordarem de mim no caminho, desde que nós estejamos seguindo na mesma direção. No meu mundo, que eu imagino e compartilho com o coletivo, todas as crianças estão em segurança. A água que nós bebemos, ela é muito limpa, porque os rios, os mares, as nascentes, todos estão protegidos. Não essa água contaminada, que é a base hoje de sustento da nossa sociedade. O ar, ele é puro. Não um ar que hoje mata 7 milhões de pessoas por ano no mundo. Os alimentos são saudáveis e muitas vezes de época. Não esses enlatados, processados que agora viraram um alimento. Todos têm saneamento básico e acesso à energia, inclusive descentralizada. O caminho da regeneração, ele nutre a vida. E tem um provérbio indígena que eu gosto muito, que ele diz que somente quando a última árvore for cortada, o último rio for morto e poluído, e o último peixe for morto, o homem vai entender que dinheiro não se come. A gente não precisa chegar nesse ponto. Nós já temos tecnologia avançada, a ciência está cada vez mais acurada, nós temos o dom da criatividade, nós temos recursos que precisam ser destinados de forma mais estratégica, mas ainda assim nós temos recursos.
Ou seja, temos as ferramentas nas nossas mãos. E com uma pitada certa de empatia e coragem, o próximo passo é agir. E não me entendam aqui que eu estou falando que vocês precisam, de repente, virar ambientalistas, virarem experts na área. Não é isso. Aqui é um chamado para despertarmos perante o maior desafio da nossa década, que intensifica todas as outras crises já existentes. A mudança climática é hoje a maior ameaça aos direitos básicos e direitos humanos do mundo. Ela põe a cereja no bolo de toda a complexidade que nós já vivemos e atuamos no dia a dia. Agora, diante desse cenário, diante dessa bifurcação, fica novamente a pergunta: quem é você agora? Eu sou uma esperançosa propositiva. E eu espero de verdade encontrar todos vocês no caminho para um mundo mais regenerativo. Obrigada.